Salve, salve, devoto, no oferecimento da Carvisa, a melhor proteção veicular do Brasil. Meu amigo, a Carvisa, a adesão é zero. E no primeiro mês, se você veio de outra proteção veicular ou de outra seguradora, você vai ter 50% de desconto. Além disso, indicou um amigo pra Carvisa pelo nosso link, você ganha R$100 no Pix na hora. A pessoa assinou, levou R$100. Carvisa, a melhor proteção veicular do Brasil. A Go Life Saúde é a melhor assistência. Sabe por quê? Porque eu te dou R$1.200 de reembolso em medicamento. Você tem consultas online ilimitadas. Além disso, você tem auxílio exame e auxílio consulta. É igualzinho a Unimed. Aqui você pode confiar. Proteção de saúde de verdade aqui na Go Life Saúde. A importadora elétrica Brasília está desde 1957 entregando o que existe de melhor para você em motores WEG e componentes elétricos. Afinal de contas, meu amigo, eu sou líder no Mercado Livre. Tenho ofertas exclusivas e personalizadas. E além disso, materiais elétricos com até 40% de desconto. Aqui você pode confiar em Importadora Elétrica Brasília. Rapaz, não jogue fora a sua oportunidade. Quer ter um negócio de sucesso de verdade? Seja dono de uma escola oficial do Clube Atlético Mineiro de Futebol, a Academia do Galo. Aqui são mais de 90 unidades abertas no Brasil inteiro. O link está na descrição, rentabilidade lá em cima e o custo está lá embaixo. Aqui o seu garoto pode ir direto para a base do Galo. E você que quer colocar o seu menino para jogar futebol e vestir as cores preta e branca, chegou na hora. É aqui na Academia de Futebol do Galo. Não se esqueça da Limpa Nome SA. Tire seu nome do SPC, Serasa, Bovista e volte a ter o crédito que você tanto merece. O link está na descrição. Detalhe importante, aqui na Limpa Nome SA, mesmo que a dívida esteja ativa, você devendo, eu limpo o seu nome. Pode confiar. Da Limpa Nome SA. Papum! Crédito na hora, só tem um lugar, é na Papum. Meu amigo, eu empresto dinheiro para você através do cartão de crédito. Como funciona? Você tem limite no seu cartão de crédito? Pronto. Eu empresto essa grana para você. Liga agora mesmo, entra em contato, o link está na descrição. Aqui você tá bem de verdade. Na Papum, parcelo de 12 a 18 vezes, empresto pro Brasil inteiro de maneira online. Calvície, nunca mais. Instituto Céspedes, calvície tem solução, hein? E a solução é transplante capilar. Eu era conhecido como cabelinho de pombo, Rap Careca Show e Rap Calva. As fotos estão aqui na tela e comprovam. Mas tudo isso acabou, sabe por quê? Porque eu fiz o transplante capilar. Tá aí, ó. Olha como eu estou hoje. Garanto pra você qualidade e atendimento. 13% de desconto vindo do canal Alvinegro. Agora, bora pro vídeo! É isso aí, senhoras e senhores, estamos aqui para falar de Galo com você, deixa o like, se inscreva, só não se esqueça, hein, ative o sininho de notificação. Galera, começou um burburinho da torcida lá do outro lado da lagoa, falando que a torcida deles é maior que a nossa, né? Começou de novo essa palhaçada, né? Todo mundo já sabe que já foi feita 8 pesquisas diferentes e sempre a do Atlético é maior. Agora, o engraçado é que só o pessoal que não gosta do Atlético é que aparece pesquisa maior. É o Tempo, é a Globo, o resto nunca é, né? Pesquisa encomendada pelo Lance, pesquisa... Mas enfim, cara, e o grande lance é o seguinte também, a torcida do Atlético, todo mundo sabe que cara, indiscutivelmente a torcida que quando o jogador vai falar, ele fala, não, a torcida foda de jogar é contra o Atlético, torcida isso é do Atlético, isso aí é indiscutível, né? Em fevereiro o Galo ficou na 7ª colocação, o Cruzeiro ficou lá pra 10º, é um grande fato e tal, mas o grande lance não é esse, o grande lance eu vou te contar, o que vem sendo dita sobre a torcida do Cruzeiro, né? Quando você observa ela em Belo Horizonte, por exemplo, que é um centro gigantesco. Você já reparou que você não vê criança cruzeirense? Você já reparou que a maioria das crianças são atleticanas? Você já reparou que os meninos, quando vão dar entrevista para a TV Cruzeiro, os caras estão dando entrevista lá na TV Cruzeiro e eles chegam lá e eles falam assim, não, realmente... A torcida do Atlético, os meus amigos todos são atleticanos, só eu que sou cruzeirense, eu sou resistência e tal. E eu não tô falando que isso é feio ou bonito, não. Eu só tô mostrando um fato. A criançada inteira é atleticana.
Então, obviamente, gente, esse negócio de pesquisa também, a importância disso, sabe qual que é? A importância disso é menos nada. Sabe por quê? Também, até quando o do Galo é maior, quando o Cruzeiro é menor, enfim. Aquela, por exemplo, da Infomone e da TMZ Brasil Panels, deu que o Galo era 4% e a do Cruzeiro era 2,7%, entendeu? Aquela outra que foi feita como é que era o nome dela? Não sei, que deu que o Galo era quanto? Era 4,5, a do Cruzeiro era 2,3 do Brasil. Então isso, como forma, eu digo pra vocês, é uma bobagem. Mas o grande lance que eu acho que é o que vocês têm que marcar e o que vocês têm que ver é: historicamente, a torcida do Atlético sempre encheu mais estádio que a do Cruzeiro. E agora, talvez não vai ser assim por causa da capacidade da Arena MRV. Historicamente, a torcida do Atlético sempre. Isso assim, eu não tô falando de um jogo, não, gente. Tô falando de história. Você pega assim, o ano, Cruzeiro campeão brasileiro, Atlético campeão brasileiro, Cruzeiro sei lá o quê, Atlético sei lá o quê. A torcida do Atlético sempre é maior. E olha que a gente foi campeão em época de pandemia, hein? É época de pandemia. E é igual eu disse pra vocês, é só você ver qual camisa que tá. O Cruzeiro ganha, o Atlético empata. O Atlético tem mais camisa na rua do que o do Cruzeiro. Por quê? Porque nós somos muito mais torcedores do que eles. Esse é o grande fato. Então, cara, esse tipo de pesquisa aí, igual nesses comentários aqui comigo, pediram pra eu falar, nem me incomoda, cara. Pra mim, isso daí é grande bobagem. Bom, cara, o Tanaka trouxe uma notícia que me preocupou bastante. E eu vou fazer um comentário até um pouco mais pesado sobre isso aqui, porque na minha opinião isso é muito sério. Sobre o prejuízo enorme que o Atlético tomou. Não pela venda do Paulinho, gente. Porque a venda do Paulinho foi uma venda pro Atlético naquele momento boa. Eu indiscuto. Mas olha o que o Tanaka trouxe. Vamos escutar aí, ó. Tá na velocidade mais rápida, então presta bastante atenção. Quinta-feira, Thiago Fernandes deu notícia. Tá dando crédito aqui, como sempre a gente faz. Que o Atlético deve parcelas ao Paulinho. Cerca de 5 milhões de euros. O Atlético veio a público. Eu tô contando, tô contextualizando e tô fazendo a cronologia até chegar onde eu cheguei. Beleza, galera? O Atlético veio a público. Confirmou que deve, mas disse que os valores não eram aqueles citados pelo Thiago na casa dos 5,8 ou 5,3 milhões de euros. 5 milhões de euros, né? Uma boa grana, né? Nossa. Só para dar um detalhe, isso daí não tem a menor chance de ser, tá? Porque a negociação do Paulinho foi de 18 milhões. O Atlético conseguiu tirar um percentual do passe do Paulinho, então o Thiagão tá errado nessa, não é esse valor. Mas vamos continuar. Senhora, deve dar aí de 25 a 30 milhões de reais, né? O euro aí tá batendo na casa dos 6. Enfim, o Atlético confirmou a dívida, mas negou o valor. Fui apurar valor. É basicamente um pouco menos da metade do valor que foi informado, tá? Minha apuração, beleza, galera? Só o que eu apurei. É pouco menos da metade. Mesmo assim, é uma graninha top, né? Não vou nem entrar nos detalhes aqui da crise financeira que a gente tá vivendo, porque é um valor que, enfim. Vamos a mais informações aqui, vamos adentrar mais. Apurando isso, eu consegui descobrir uma situação que pra mim é preocupante e, enfim, não é, vamos dizer, não é nem novidade, né? Muito tempo atrás eu já falava sobre... Só para que você seja informado, o valor que o Thiago falou era quase 50 milhões. O valor que é o real, que o Tanaka falou, e eu também consegui essa informação, por isso que eu já falei para vocês que não era, porque eu já sabia que não era, é mais ou menos algo próximo de 15/16 milhões. Mas é muita grana, né? 16 milhões de reais, senhoras e senhores. É dinheiro que não acaba mais, né? Mas vamos continuar aqui. Sobre isso em algumas postagens minhas no Twitter, de empréstimo de banco, de valor pago para antecipar, enfim, deixou de receber tal valor para antecipar em tais bancos, eu trazia tudo bonitinho no Twitter, os gráficos, eu tinha acesso a muita coisa naquelas movimentações daquela época, isso deve ter uns 2, 3 anos. Enfim, vamos que é de hoje o que interessa. Paulinho, o Atlético vendeu o atleta e parcelou, obviamente, como são feitas em 99% das transações de clubes brasileiros, principalmente. Neste parcelamento, o que o Galo fez? Para parcelar, o Atlético faz assim, galera, só para explicar vocês aí, às vezes alguns não vão conseguir entender se eu falar direto, eu vou explicar aqui, ó. O Galo tinha para receber do Palmeiras, tô chutando, tá, galera? 30 milhões de reais, é um chute, tá? Chutei um valor aleatório, 30 milhões de reais. Aí o Palmeiras fala assim pro Galo, ó, vou te pagar de 3 vezes 10 milhões, cada ano eu vou te dar 10 milhões. Aí o Atlético fala, beleza, só que o Galo precisa muito de dinheiro, o que o Galo faz? O Galo vai lá no banco X e fala assim, ó, eu tenho 30 milhões para receber do Palmeiras. Se você me der o dinheiro e o Palmeiras te pagar, você não precisa me dar os 30, me dá 25, mas me dá 25 à vista. E o Palmeiras te dá 30. Você me dá 25 à vista e sai lucrando 5 milhões, porque você vai receber 30 e vai me dar 25 à vista, só que eu preciso de dinheiro hoje. Então nada mais é do que isso, o Galo fez a situação do Paulinho. E detalhe, consegui apurar e consegui chegar no valor. O Atlético vai perder de valor, teria que receber do Palmeiras, aproximadamente 6 milhões de reais. Nesse adiantamento que o Galo fez, o Galo vai deixar de receber 6 milhões pelo fato de ter adiantado as parcelas que teria que receber do Palmeiras, tá? Então, galera, só mais um pitacozinho. Nessa situação que a gente tá hoje, é assim que o clube tá se encontrando. Dinheiro que a gente tem pra receber, a gente tem que adiantar e deixa de receber. Pô, 6 milhões de reais pode parecer pouco pra um clube da Série A do Brasil. Mas pro Galo hoje, 6 milhões de reais é muita grana, galera.
Então, assim, infelizmente, chegamos nessa situação de ter que fazer adiantamento, perder uma grana para receber tais valores à vista. Olha, isso é muito grave que o Tanaka traz. A diretoria do Atlético parece que está perdendo o controle. Eu estou sentindo isso de uma certa maneira, porque adiantar, já todo mundo faz isso, não me interessa. Sabe aquela história assim que você vira pro filho? A diretoria do Atlético usa esse argumento pífio e tolo, né? Todo mundo faz isso. Meu amigo, se todo mundo faz isso, não é que você tem que fazer também, não. É a mesma coisa que, o filho, mãe, todo mundo vai, você não é todo mundo. É a mesma coisa. E realmente você está podando, você está educando. E o Atlético tinha prometido que isso ia acabar. Adiantar dinheiro de TV, adiantar... Agora a gente não sabe se não adiantou dinheiro de TV. Porque se adiantou venda de jogador, por que não adiantou venda de TV? Por que não adiantou patrocínio? Por que não adiantou nada? A gente não sabe. Então o Atlético tá ficando feio. Eu só falo isso para a diretoria. Cada vez está ficando mais feio. Eu acho que vocês têm que acelerar bastante a busca desse novo investidor. Vocês têm que acelerar bastante a situação, porque eu acho que tá queimando o filme. Tá queimando o filme de uma maneira bem feia. E sabe qual que é o problema disso? É o problema da próxima notícia. Aonde o Ricardo Guimarães meteu um processo no jornalista e ele não tá errado. Aí vocês vão me criticar agora, né? Você vê que eu acabei de dar pancada na diretoria, mas agora eu vou defender o Ricardo Guimarães. Ele tá certo. O Vene Casagrande, quando publicou a notícia, né? Vocês vão lembrar, o que é? O Vene Casagrande publicou que o atacante Daverson, né? O Cuiabá acionou o Ricardo Guimarães e o como é que é o nome? E o Rubens Menin, na Câmara Nacional não é Câmara Nacional, não. É lá no... Como é que é o nome, gente? É lá no Banco Central. Porque existe a CNRD, que é o da CBF, que é tipo a justiça da CBF para poder resolver essas questões de time que deve time. E eles acionaram lá. O que o Ricardo Guimarães fez? Ele acionou. Entendeu? Ele acionou. Ele falou assim, ó... aí ele fala, né, que o Cuiabá fez um importante movimento jurídico nos bastidores, o Vene publicando, contra a SAF e os cartolas do Atlético, quem controla. Clube tem dívida e tal. Aí ele falou aqui, ó, ciente que os controladores da Roda e que é a dona da SAF são Rubens Menin e Ricardo Guimarães e que ambos são donos de banco, Menin do Banco Inter, Ricardo Guimarães do Banco BMG, Cuiabá fez uma reclamação no Banco Central dizendo que os dois donos do banco estão inadimplentes com as suas empresas, né? Aí o Vene escreveu isso, tá? E aí o que aconteceu? O pessoal foi lá e processou, cara. O Ricardo Guimarães processou. E por que o Ricardo Guimarães processou? Ele processou pelo seguinte motivo, cara, que é uma difamação e um crime contra a honra dele, porque uma mera dívida de clube de futebol, e pra você pode ser até algo grande, pra mim também acabei de dizer que tá ficando feio, que tá ficando ridículo, que não tá ficando legal, né? Você acionar o cara no Banco Central falando, olha, ele é isso, ele é aquilo, ele é aquele outro. Sendo que o Ricardo Guimarães, por exemplo, ele tem 6% da SAF. Então ele seria responsável por 6,5% da dívida. Claro que depois ele seria responsável por tudo, mas judicialmente você conseguiria dividir isso. Eu não acho que ele fez errado, não, cara. Eu acho que se ele sentiu sua honra e tudo, ele que resolva. Agora, é aquela história também. Ele pegou e fez esse movimento, eu acho que ele não está errado. Né? Ele tem que fazer o que ele entender como certo, ele tem que fazer o que ele entender como correto, né? Isso daí é de cada um. Eu não estou aqui para ser o cara que vai definir o que é o correto, o que não é correto, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, aquela coisa toda, né? Mas na minha opinião, e essa é a minha opinião, tem que se observar o seguinte também. Quando você faz um movimento jurídico, quando você pega um microfone e põe para falar o que você pensa, você pode tomar uma coisa. Agora, posso falar o que vai acontecer no final das contas? Nada. Porque o Vene Casagrande, é igual eu tô falando, Ricardo Guimarães está errado, ele não está. Agora, o Vene Casagrande está errado de publicar? Também não. Ele é jornalista, ele entende que a responsabilidade do microfone é dele, e ele tá certo. Ele é um cara grande, ele é um cara enorme, ele é um cara gigantesco no meio jornalístico. Entendeu? Ele entendeu que tinha que dar essa notícia. Ele deu a notícia do jeito que ele tinha que dar. Ele deu a notícia da maneira que ele tinha que fazer. Entendeu? E eu acho que ele vai falar isso. Olha, isso daqui é uma notícia. Você pode não ter gostado, você pode não ter achado legal o jeito que eu escrevi, mas é uma notícia. Então eu acho que o que vai acontecer é que isso vai ser cancelado, isso vai acabar, enfim. Ninguém tem errado nessa história. Agora, é o que eu disse lá no primeiro coisa, que aqui vocês viram como no minuto 6,28, que é o prejuízo enorme. A partir do momento que você começa a adiantar dinheiro, você começa a fazer as coisas não andarem tão bem, cara, vai abrindo essas coisas todas que estão acontecendo no Atlético.
E eu falo pra vocês podem brigar comigo, achar ruim. Eu não acho o Ricardo Guimarães um cara de má índole, eu não acho o Rubens Menin de má índole, eu não acho o Rafael Menin de má índole. Eu acho que são pessoas de boa índole. Só que eles erraram na questão financeira, pesadamente, e agora está sendo cobrado caro isso aí. Bom, vamos falar de futebol, daqui a pouco eu vou falar da diretoria de novo. Quero falar, na verdade eu já vou falar da diretoria, cara, e eu vou deixar para falar desse tema aqui por último. Até mudando a ordem aqui. Pera aí, rapidinho. Aí. Cara, vamos falar sobre isso, da diretoria na Berlinda. Cara, ontem o Sub-15 tomou uma goleada, o Sub-17 venceu, né? Cara, o que tá acontecendo no Atlético? Tudo no Atlético tá tomando uma proporção muito grande. Então olha pra você ver como é que o raciocínio, até das pautas, ela vai vindo, né? O Atlético tá no momento ruim, eles divulgam um ranking, falando que o Atlético não está na liderança do ranking. Não está à frente do Cruzeiro. Aí depois a gente vê que o Atlético está adiantando dinheiro no mercado. Depois que o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, um dos donos da SAF, sentiu sua honra atacada, porque estão colocando que como se ele fosse um devedor costumaço, como se ele estivesse devendo Deus e o mundo, e não é assim, e ele está certo, né? Colocado da maneira que colocou, está quebrando a credibilidade que ele tem com os órgãos, né, do Banco Central, aquela coisa toda. E aí ele resolveu entrar com o processo, direito dele, o jornalista também, no direito dele de de publicar a matéria, tudo certo. Aí o que acontece? Sub-15 perde de 6-1 pro Coimbra, que inclusive, não sei se você sabe, o Coimbra pertence ao Ricardo Guimarães. Aí o Sub-15 perde 6-1 pro Coimbra, não sei se pertence ou se pertencia, tá? Agora eu tô em dúvida. Vou pesquisar, depois eu refaço aqui qualquer coisa. O Coimbra toma de 7-1 do Coimbra, toma uma goleada histórica do Coimbra, depois o Sub-15 ganha. Vocês estão vendo como que tudo no Atlético está tomando uma proporção gigantesca? Você sabe por que isso está acontecendo? Porque não é porque questão esportiva. Porque eu vou explicar uma coisa para vocês. Se o Atlético tivesse muito mal esportivamente, coisa que não está, o Atlético é campeão mineiro, tá na Copa do Brasil, tá na Sul-Americana ainda, e ainda tá ali no Brasileirão. Não tá tão bem no Brasileirão, mas tá ali. Tá ali, não tá lá embaixo. Não tá dos 10º para baixo, tá do 10º para cima. Então, esportivamente, o Atlético tá bem. Mas como financeiramente o Atlético tá mal, financeiramente o Atlético tá chegando aqui com salário atrasado, financeiramente tá chegando aqui com débitos na justiça, financeiramente tá chegando aqui com problemas judiciais de toda a ordem. Toda hora um problema estamos devendo time, estamos devendo salário, estamos devendo fornecedor, estamos devendo sei lá o quê. E como toda hora chega alguma coisa assim, a diretoria ela tá sob constante ataque. E tem gente aí fora que quer ver o Atlético, a ruína do Atlético. Tem gente aí fora que quer ver o fim do Atlético. E tem gente aí fora que gosta até do Atlético, que é atleticano, mas eles odeiam tanto a SAF, os donos do Atlético, os empresários que estão comandando ali, que eles preferem a derrocada do Atlético para tentar colher os cacos e depois falar que estava certo e tentar grudar os cacos, do que ver o Atlético prosperar. Tem uma turma dessa mesmo aí. Tem uma turma que não, que só critica mesmo, que tá achando ruim, que tá triste, que tá chateado, né? E é normal. Mas o que eu tô querendo mostrar pra vocês é que essa diretoria tá na berlinda. Por que ela tá na berlinda? Porque a todo momento surge um problema. Cara, eu tava lembrando um dia que a live ficou muito gostosa. Por quê? Porque a gente passava a falar, agora tá sem futebol, né? Era só futebol e hoje em dia tá difícil falar de futebol. Tá difícil, porque toda hora surge um problema. Toda hora surge um negócio. Então, cara, a diretoria do Galo, através dos seus donos, eles urgentemente precisam resolver essa questão financeira e fazer esse aporte que venha de um empresário, que venha de um aporte feito por eles, que venha de uma debenture, que venha de uma renegociação judicial mais ampla, que qualquer coisa que eles consigam fazer. Para que o Atlético saia das notícias periféricas e fique só na notícia de bola. Reforços, contratação, fulano é ruim, fulano é bom, Cuca errou, Cuca acertou, Paulo Brax tinha que ter feito isso, Paulo Brax fez aquele outro. Porque nós estamos virando página de fofoca. Mas não é porque o torcedor quer, não, é porque é o que tem sobrado aí. É o que tem dado de notícia. Outro dia a gente lá, os jornalistas estavam todos lá, e a gente falou, cara, quando os caras marcam um jogo treino, a gente assiste, a gente tem pauta para 5, 6 dias. Um joguinho treino. Entendeu? Só que é o seguinte, cara, os jogadores estão de férias e não para de sair notícia ruim.
Ah, mas vocês que estão publicando essas notícias, mas ela vai deixar de existir? Você está achando que o seu problema de dinheiro, por exemplo, você está apertado, você está sem dinheiro, ele para de existir porque você não pensa nele? Não, meu irmão, ele continua ali. Na hora que você volta, ele está ali maior do que você imaginou. Então, cara, nós estamos tendo essas situações todas, esses envolvimentos todos e esses problemas todos, porque nós erramos, eles, né? Nós erramos como instituição lá atrás. Então eles erraram na mão, eles erraram feio na coisa, e aí agora a cobrança chegou. Então assim, cara, eu falo e defendo com vocês. Esportivamente o Atlético está bem, está regular, né? Como eu disse lá pro Paulo Brax, né? Está regular, o time não tá uma beleza, não tá nada disso, aquela coisa toda, mas está regular, e nós precisamos fazer que o time não fique irregular. Nós precisamos fazer que o time fique em altíssimo nível. Nós precisamos fazer que o time fique da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível para o time ficar é entrando grana, liquidando esses débitos gigantescos, porque a partir do momento que a gente liquidar esses débitos gigantescos, nós não vamos ter mais esse tipo de problema. Aí nós vamos falar só de futebol. E de futebol, meu amigo, tem hora que o time voa e tem hora que o time vai mal. Essa é a grande realidade. Bora falar do Carlos Vinícius agora. Deixa eu pôr aqui na minutagem, 21 minutos. Seguinte, galera, essa informação eu já tinha passado em primeiríssima mão para vocês, né? Que o Atlético, para vocês ficarem de olho, que o Atlético não tinha saído coisa nenhuma da negociação do Carlos Vinícius, que a possibilidade era grande. E olha o que o meu amigo Thiago Fernandes trouxe. O centroavante Carlos Vinícius pode chegar ao Atlético. O atacante de 30 anos, que fica livre do contrato com o Fulham da Inglaterra, pode se tornar o novo reforço do clube em 2025. O Atlético diz que está negociando com um jogador que nesse momento não é tratado como uma prioridade para o elenco, mas que é tratado como uma oportunidade de mercado. E esse nome se trata de Carlos Vinícius, atacante de 30 anos, que tem passagem pelo futebol inglês, defendeu Tottenham, Fulham e que já esteve por diversas vezes na mira de clubes brasileiros. O centroavante pode voltar ao Brasil, onde defendeu Santos e Palmeiras, e defender as cores do Galo a partir de 2025. O Atlético tem interesse sim em contar com o atleta no elenco comandado pelo técnico Cuca. Aí, né, o Thiago Fernandes confirma a informação que eu passei para vocês há algum tempo atrás, já tem mais ou menos um mês, que eu venho falando para vocês que o Carlos Vinícius sim está na mira, mas ele é um jogador periférico. Rap, o que significa jogador periférico? Não é a prioridade, mas o Galo negocia sim, porque saiu aqui aqui deu um problema aqui, mas a gente vai falando pelo computador. Uma pessoa me disse do Atlético, gente, que... Deixa eu aumentar o som aqui, né? Uma pessoa do Atlético me disse, gente, que o Atlético está negociando com mais de 8 jogadores, todos ao mesmo tempo. Porque o Atlético dessa vez... Opa, aí, ó, parece que voltou, deixa eu arrumar aqui. Aí, garoto. O Atlético está negociando com vários atletas ao mesmo tempo, porque o Atlético não quer perder negociação, o Atlético não quer perder negócio. E mediante disso, o Atlético está negociando em várias frentes dessa vez, não cometendo erro. Lá atrás negocia uma aqui, aí depois negocia uma outra colar. Ah, se não deu certo, vem cá. Não, é várias negociações. Eu quero andar primeiro aqui, é o que eu quero, porque essa janela tá dura, eu não tenho dinheiro, eu não posso perder tempo. E o Atlético está agindo certo, pelo menos na minha opinião. Então... há uma negociação acontecendo, sim. Você vai fechar outra história, mas o Thiago Fernandes confirma aí a questão do Carlos Vinícius, que eu já tinha passado para vocês há um bom tempo, né? Ele não me deu os créditos, mas já tinha passado isso para vocês. E é mais um jornalista confirmando essa negociação. Carlos Vinícius seria excelente, cara. Seria um 12º jogador para o Atlético, e isso ele não estaria entre as reservas, ele seria o 12º, cara. O ataque ali, por exemplo, chegando ali, a turma que tá chegando, o Carlos Vinícius seria um 12º ali, presente, atuante, que ia entrar em várias partidas, porque o estilo de jogo dele cabe em muitas partidas, principalmente em partidas de contragolpe, principalmente em partidas de sufoco, bola dentro da área, você precisa daquele cara alto, entendeu? Seria espetacular. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo, você deixa o like, você se inscreva, ative o sininho de notificação, tamo junto, Papai do Céu abençoe vocês e eu volto mais tarde. Valeu!